Olá, amigo e amiga. Neste vídeo você vai conhecer os terríveis últimos momentos de Dawn Brancheau, a treinadora morta por uma orca no SeaWorld, uma história real, chocante e impossível de esquecer. Vamos começar! O elo entre mulher e fera. O espetáculo era uma dança coreografada entre mulher e fera, uma performance que levou anos de treinamento, confiança e repetição para ser aperfeiçoada. Mas o que aconteceu naquele dia deixou centenas de testemunhas paralisadas. Foi o último dia de vida da treinadora Dawn Brancheau. Diante de uma arena lotada, sob a luz do dia, algo saiu do controle. Mas essa não é só uma história trágica, é um chamado para despertar. Se você acredita que os animais merecem liberdade e que a verdade precisa ser ouvida, curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para manter essa conversa viva. Número 2. A menina que amava o oceano, Dawn Brancheau, era muito mais que uma treinadora de mamíferos marinhos. Desde criança, ela era fascinada pelo oceano. Enquanto outras crianças colecionavam conchas, Dawn memorizava os nomes de todas as espécies de baleias e golfinhos. Aos 10 anos, já sabia imitar os sons desses animais. Aos 16, era voluntária em um aquário local, limpando tanques, fazendo anotações e fazendo perguntas que ninguém mais pensava em fazer. Com 24 anos, se formou com honras em biologia, com especialização em comportamento marinho. Mas o que realmente a diferenciava não eram os diplomas. Era a conexão que ela criava com os animais, a forma como conseguia senti-los, entendê-los. Colegas diziam que ela se comunicava com as orcas por uma linguagem não verbal. Elas pareciam confiar nela de uma maneira que nem mesmo os treinadores mais experientes conseguiam compreender. Número 3. O sonho chamado SeaWorld. Menos de um ano após a formatura, Dawn foi recrutada pelo SeaWorld, o principal parque marinho da rede. Para ela, era a realização de um sonho. Dawn cresceu rapidamente dentro da equipe e se tornou uma das treinadoras de orcas mais respeitadas do parque. Visitantes se lembravam do seu nome. Estagiários a viam como referência. Ela não era apenas uma estrela dos shows. Era também uma defensora dos animais, trabalhando silenciosamente nos bastidores por melhorias no tratamento e no estímulo dos animais sob seus cuidados. Ela acreditava que humanos e predadores marinhos podiam coexistir por meio do respeito, e não da dominação. Costumava repetir: eles não trabalham para a gente, nós trabalhamos juntos. Número 4. A verdade por trás do espetáculo. Mas no mundo do entretenimento marinho, nem tudo é como parece. Por trás dos sorrisos, dos saltos sincronizados e das acrobacias perfeitas, estão criaturas extremamente inteligentes, emocionais e às vezes imprevisíveis. Dawn sabia disso melhor do que ninguém. Mesmo assim, nem ela poderia prever o que estava por vir. Número 5. O Império SeaWorld e seu astro maior. O SeaWorld Orlando é um símbolo da fascinação humana pelo oceano. Com mais de 240 mil metros quadrados de lagos artificiais, teatros e tanques, o parque atrai milhões de visitantes todos os anos. O grande destaque era o espetáculo Shamu Show, repleto de energia, emoção e movimentos coordenados com baleias assassinas, os maiores predadores já mantidos em cativeiro. Mas o que poucos sabiam era da longa e controversa história por trás das apresentações. Número 6. Da captura à submissão. O programa de orcas do SeaWorld começou há mais de 3 décadas, numa época em que ainda era legal capturar orcas selvagens em algumas regiões. Nos primeiros anos, os shows eram simples demonstrações de força e obediência. Com o tempo, as coreografias se tornaram mais complexas. Os treinadores passaram a nadar com os animais, surfar nas nadadeiras dorsais, beijar os focinhos das orcas. Mas o público não via a pressão psicológica e física que tanto os animais quanto os humanos sofriam para manter aquela ilusão de harmonia. Número 7. Chili Kun, o gigante marcado pela dor. Entre as orcas do parque, uma se destacava, Chili Kun, um macho gigantesco de aproximadamente 5.400 quilos, capturado ainda filhote na costa da Islândia. Com quase 7 metros de comprimento, nadadeiras largas e cicatrizes nas laterais, marcas de brigas por dominância com outros machos, Chili Kun era imponente, inteligente e imprevisível. Ao longo dos anos, já havia protagonizado diversos episódios preocupantes, recusas de comando, sinais de agitação, comportamentos territoriais. Inclusive, ele esteve envolvido em 2 mortes anteriores. Uma em 1991,
de uma treinadora no Canadá, e outra em 1999, de um intruso que invadiu o parque em Orlando. Número 8. Avisos ignorados. Especialistas alertavam há anos que orcas, especialmente machos em cativeiro, podiam desenvolver distúrbios comportamentais. Na natureza, esses animais percorrem até 160 km por dia com seus grupos familiares, formando laços sociais complexos. Num tanque de concreto, sem estímulos naturais e com agrupamentos artificiais, a frustração cresce. A doutora Elaine Satterfield, bióloga marinha renomada e ex-consultora do SeaWorld, declarou: "Quando você tira uma orca do seu ambiente natural, você não a coloca apenas em um tanque. Você coloca sua mente numa prisão, e às vezes, ela quebra." Mesmo assim, Tilikum continuava como estrela do show, e principalmente confiava em Dawn. Ou confiava. Número 9. A calmaria antes da tragédia. Nas semanas que antecederam o ataque, algo mudou. Tilikum começou a ficar apático na superfície da água. Ignorava comandos com mais frequência, exibia comportamentos de domínio como o famoso estalo de mandíbula. No dia do ataque, tudo parecia calmo. Mas era uma calmaria enganosa. Era 24 de fevereiro de 2010, uma tarde quente e úmida. O público se reunia para o espetáculo Almoce com Shamu. Dawn seguia sua rotina. Checklist, conversa com a equipe, observação do animal. Às 2 da tarde, ela entrou na plataforma com seu traje de neoprene, cabelo preso e fone de ouvido. Tilikum fez um salto perfeito, molhando as primeiras fileiras. Parecia mais um show comum, mas alguns detalhes estavam fora do lugar. Número 10. O momento em que tudo mudou. Tilikum demorava a responder aos comandos. Deslizava mais agressivamente na plataforma. Suas batidas de cauda causavam vibrações mais fortes. Dawn percebeu, os treinadores também. Mas ela continuou. A confiança entre os dois, construída em uma década, era seu alicerce. Chegaram a uma manobra familiar, contato direto com Dawn em uma plataforma submersa, cara a cara com o animal. Ela estendeu o braço pedindo um nado lateral. Um espectador viu claramente. Tilikum mudou repentinamente. Mergulhou, reapareceu no lugar errado e então atacou. A mandíbula se fechou no braço de Dawn e a arrastou violentamente para a água. O público gritou. Alguns pensaram que fazia parte do show. Outros sabiam que não. Número 11. O terror submerso debaixo d'água começou uma luta brutal. Os treinadores correram para acionar os sinais de emergência. Aparelhos que emitem sons para tentar distrair a orca. Tilikum ignorou todos. Mantinha Dawn submersa, girando com ela, mergulhando fundo. Segundos se tornaram 1 minuto. 1 minuto virou 2. Protocolos de resgate foram ativados. Funcionários correram para fechar os portões de emergência da piscina. Outros lançaram redes e barreiras flutuantes na água para tentar encurralar o animal. Nada funcionava. Tilikum só emergia por breves instantes, depois mergulhava novamente. Sempre com Dawn presa. Um treinador tentou atrair Tilikum com peixe e comandos vindos da piscina médica, sem resposta. Testemunhas descreveram o horror. A orca se aproximou da parede de vidro do tanque de mais de 10 metros de profundidade, saltou e agarrou Dawn pela cintura. Sacudiu-a com tanta força que seu tênis se soltou. Os gritos de Dawn desapareceram na turbulência da água. Seu corpo era lançado como uma boneca de pano. Cada tentativa de se libertar era respondida com mais agressividade. Ela lutou com todas as forças, mas Tilikum era mais forte. Cada puxão levava Dawn mais fundo, até que veio a escuridão. Número 12. A morte de uma treinadora. Às 2h41 da tarde, Tilikum finalmente soltou Dawn. A equipe a retirou da água. Ela estava inconsciente. Os paramédicos iniciaram manobras de ressuscitação ali mesmo, ao lado da piscina. Visitantes eram retirados das arquibancadas em silêncio. Crianças choravam. Pais observavam, sem reação. Dawn foi oficialmente declarada morta às 2h41 da tarde. Tudo aconteceu em menos de 7 minutos. Uma carreira admirada, uma vida inteira dedicada aos animais, uma relação de mais de 10 anos com Tilikum, tudo terminou de forma violenta e irreversível. O que fez Tilikum atacar? Estresse? Instinto? Ou algo que ainda não compreendemos totalmente? O que restou na piscina foi o silêncio e uma pergunta que nunca mais deixaria o SeaWorld em paz. Número 13. Reação imediata. Horas após o ataque, o SeaWorld entrou em estado de emergência. Shows foram cancelados. A área do anfiteatro foi isolada. Pouco antes do pôr do sol,
Um comunicado foi enviado à imprensa. Estamos profundamente tristes em confirmar o falecimento de uma de nossas treinadoras mais experientes e queridas, Dawn Brancheau. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e toda a equipe do SeaWorld neste momento devastador. O parque se recusou a responder perguntas adicionais. A OSHA, Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, iniciou uma investigação imediata. Agências federais de vida selvagem foram notificadas. Veterinários começaram a avaliar o comportamento de Tilly Coon. Imagens de vídeo dos shows foram revisadas quadro a quadro. Registros internos foram abertos. Relatórios antigos sobre incidentes com Tilly Coon foram resgatados. Documentos que o público nunca tinha visto. Número 14, o laudo brutal. O laudo da autópsia saiu em menos de 48 horas e era devastador. Dawn havia sofrido traumas extensos, lesões por impacto no tórax, abdômen e pescoço, diversas costelas fraturadas, ombro deslocado, hemorragia pulmonar. A causa da morte foi oficialmente listada como afogamento após submersão prolongada, mas o legista afirmou, mesmo sem o afogamento, os traumas internos por si só poderiam ter sido fatais. Esses detalhes vazaram rapidamente para a imprensa. A resposta do público foi imediata e furiosa. Número 15. O mundo reage. Jornais e canais de TV estamparam manchetes por todo o país. Orca mata treinadora veterana. Tragédia no SeaWorld. Baleia assassina ataca ao vivo. Vídeos dos minutos antes do ataque, crianças sorrindo, Dawn acenando, foram exibidos repetidamente. Debates sobre a ética de manter animais em cativeiro tomaram conta da mídia. Ex-treinadores começaram a se pronunciar. Um deles disse ao portal express.co.uk: "Estamos alertando sobre o Tilly Coon há anos. Esse animal demonstrava sinais de estresse. Ninguém quis ouvir." Em poucos dias, protestos começaram na frente do SeaWorld. Grupos de defesa dos animais exigiam a libertação imediata de todas as orcas cativas. As redes sociais explodiram com hashtags como #Justiça por Dawn, #LibertemTillyCoon, #FashionSeaWorld. Número 16. Luto e questionamentos memoriais se formaram nos portões do parque. Flores, fotos, cartas escritas à mão. Alguns prestavam homenagem à treinadora. Outros clamavam por mudança. O debate deixou de ser sobre um incidente isolado. Tornou-se um marco na discussão sobre cativeiro, direitos animais e o limite entre entretenimento e exploração. E no meio de tudo isso, uma pergunta persistia. Isso poderia ter sido evitado? E se poderia, por que não foi? Número 17. Um padrão preocupante. A tragédia de Dawn Brancheau não foi um caso isolado. Ela fazia parte de um padrão perturbador que assombra os parques marinhos há décadas. E no centro desse debate, uma pergunta simples. Orcas, animais inteligentes, sociais, que percorrem grandes distâncias no oceano, devem ser mantidas em cativeiro? Por anos, a indústria dizia que sim, que os shows eram seguros, que os animais eram bem cuidados, que os treinadores eram preparados. Mas o ataque a Dawn, como tantos outros antes dele, destruiu essa ilusão. Número 18. O custo psicológico do cativeiro. Biólogos marinhos alertam há décadas sobre os impactos psicológicos do cativeiro nas orcas. Na natureza, esses animais percorrem até 160 km por dia, caçam, interagem com seus grupos familiares e se comunicam com dialetos únicos de cada pod. Nos tanques, essa realidade desaparece. O mundo delas se resume a muros de concreto, horários rígidos de alimentação e uma rotina de shows que mal atende às suas necessidades mentais e físicas. Um artigo publicado pela revista Wired em 2021 citou ex-treinadores que descrevem o ambiente das orcas em cativeiro como uma panela de pressão. O estresse, o tédio e a instabilidade social levam frequentemente a comportamentos anormais, automutilação, agressões entre orcas e, em casos raros, mas devastadores, ataques a humanos. O cativeiro não apenas prende o corpo da orca, ele altera sua mente. A doutora Jen Sorenson, especialista em comportamento marinho, resumiu: subestimamos esses animais. As orcas têm memória, sentem luto, elaboram estratégias. Elas se entediam. E quando isso acontece, às vezes elas reagem. Não porque são monstros, mas porque são conscientes. Número 19. Vidas paralelas, destinos semelhantes. As semelhanças entre a morte de Dawn e a de outros treinadores são marcantes. Todos eram experientes.
Todos tinham fortes laços com os animais, e todos morreram em instalações que já haviam sido alertadas sobre os riscos. Mas havia algo ainda mais complexo: o vínculo emocional entre treinadores e orcas. Para os treinadores, esses animais não são bombas-relógio, são parceiros, família. Muitos deles dizem que assumem esse risco conscientemente, mas do lado de fora do vidro, o público começou a se perguntar: esse risco deveria existir? Em que ponto o entretenimento cruza a linha e se transforma em exploração? Número 20. A faísca da mudança. A morte de Dawn impulsionou um movimento legislativo. Petições ultrapassaram milhões de assinaturas. Projetos de lei antes engavetados voltaram à pauta. A conversa pública mudou, do encantamento à preocupação, da admiração à responsabilidade. Afinal, quando um dos maiores predadores do oceano ataca a única pessoa em quem mais confiava, somos obrigados a repensar tudo o que acreditávamos sobre cativeiro, consentimento e consequência. E conforme o vidro do tanque refletia apenas silêncio, ficou claro: aquilo nunca foi só um show que deu errado. Era um sistema inteiro baseado numa confiança frágil. E essa confiança havia se quebrado. Número 21. As mudanças no SeaWorld. Após a tragédia, vieram os ecos. E no SeaWorld, esses ecos não puderam mais ser ignorados. Semanas depois do ataque, o parque anunciou a suspensão total das apresentações aquáticas com orcas. Os treinadores passaram a interagir apenas fora da água. Todos os protocolos de contato foram reavaliados. Os procedimentos de emergência foram completamente reescritos. Alguns viram essa mudança como uma correção necessária. Outros a enxergaram como uma resposta tardia, insuficiente para salvar Dawn. Número 22. O legado de Dawn. As mudanças não pararam por aí. Um novo departamento foi criado para cuidar do enriquecimento ambiental e da estimulação mental das orcas. Consultores externos, biólogos marinhos, especialistas em comportamento e até antigos críticos do parque foram convidados a ajudar na criação de programas mais éticos e seguros. O programa de orcas, que já foi o orgulho da marca SeaWorld, começou a ser discretamente reduzido. Mas o legado de Dawn Brancheau não foi selado apenas em reformas institucionais. Sua família, devastada com a perda, decidiu transformar a dor em propósito. Fundaram a Dawn Brancheau Foundation. A missão: apoiar pesquisas sobre mamíferos marinhos, financiar treinamentos de segurança para profissionais e promover o cuidado ético com a vida selvagem. Bolsas de estudo passaram a ser oferecidas a jovens interessados em biologia marinha. Doações vieram do mundo inteiro. Número 23. Uma despedida silenciosa. Colegas do SeaWorld realizaram uma vigília ao lado do tanque principal. Treinadores ficaram em silêncio, roupas de neoprene ajustadas, cabeças abaixadas. Flores flutuavam sobre a água. E lá, sob a superfície, circulava lentamente Tilikum, o animal que havia tirado a vida dela. Amigos e familiares descreveram Dawn não como alguém em busca de adrenalina, mas como uma cuidadora. Uma pessoa que escutava. Alguém que acreditava que a confiança, mesmo entre espécies diferentes, era algo sagrado. Uma colega disse: ela nunca tratou as orcas como ferramentas. Falava com elas como iguais. Isso era o que a tornava especial. Outra completou: ela não era ingênua quanto aos riscos, mas acreditava no trabalho, acreditava na conexão. Número 24. Entre o amor e o cativeiro. Para muitos, a tragédia de sua morte não pode ser separada da beleza da sua vida. Uma vida movida por paixão, guiada pela compaixão, devotada aos seres que amava. A história de Dawn Brancheau terminou em violência, mas seu legado continua vivo, em cada conversa gerada por sua morte, em cada política reformada, em cada jovem cientista inspirado e em cada orca que ganhou um pouco mais de liberdade. Número 25. As perguntas que não podemos ignorar. A história de Dawn Brancheau é um lembrete doloroso da relação complexa entre humanos e o selvagem. É a história de uma mulher que deu tudo por um animal que amava, mas também é uma história sobre poder, confinamento e o limite tênue entre confiança e perigo. Sua morte forçou o mundo a discutir não apenas sobre orcas em cativeiro, mas sobre as escolhas que fazemos em nome do entretenimento. Sobre as gaiolas que construímos, não só com ferro e concreto, mas com ignorância, lucro e orgulho. É possível amar um animal e, ao mesmo tempo, negar a ele a liberdade que define sua essência? Essas perguntas são difíceis, mas precisam ser feitas.
Número 26. O que vem depois? Com o tempo, os parques começaram a mudar. As políticas passaram a ser repensadas. E uma coisa ficou clara. Dawn não morreu em vão. Sua história gerou mudanças. Aumentou a conscientização. Trouxe a compaixão para o centro da discussão. Mas o trabalho está longe de terminar. Se a história de Dawn te tocou, te fez refletir ou questionar, que esse seja o começo. Apoie a conservação marinha. Informe-se sobre a realidade do cativeiro. Compartilhe histórias como a dela. Dê voz aos que não podem falar, porque por trás de cada apresentação, por trás de cada parede de vidro, existe uma história, e às vezes essa história termina em silêncio. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!